Aleluia. É bom sentirmos o Senhor perto. Irmãos, esse não é tempo da gente cumprir protocolo, é tempo da gente fluir na presença de Deus. Então você que é cristão, existe mais do que aquilo que você tem vivido, saiba disso. Você que está aqui hoje, que é membro da igreja, existe muito mais do que aquilo que você tem experimentado e vivido. E Deus quer fazer isso na vida daqueles que querem. Existem pessoas nesse tempo que estão religiosamente apáticas. A vida se tornou uma mesmice. Quando eu falo de vida, eu falo vida espiritual. E nunca foi plano de Deus isso. A boa palavra é que se você renovar o odre, ele renova o vinho. Porque ninguém põe vinho novo em odre velho. Amém? Enquanto nós adorávamos o Senhor, veio uma palavra no meu coração. Na verdade, uma frase. E a frase é: Jesus é suficiente. Amém? Esse é um tempo de muitas inovações, de muitas loucuras, porque parece que Jesus já não é mais suficiente. Mas nós sabemos que Jesus é suficiente. Então você que está aqui, talvez esteja faltando algumas coisas para você, talvez a vida não esteja se desenhando do jeito que você gostaria, mas independente de qualquer coisa, Jesus precisa ser suficiente para você, para mim, para a nossa igreja. Jesus, o bastante. Amém? Eu e você precisamos de coisas e às vezes de pessoas, mas dependemos de Deus. E não há nada melhor que depender de Deus. Você imagina se você convertesse, entregasse sua vida para Jesus e Ele não fizesse mais nada além de salvar você? Estava bom, não estava? Então por que a gente reclama e se entristece por outras coisas que ainda não chegaram? Daqui a pouquinho isso tudo vai passar. E quando eu digo passar, não estou falando do seu problema, estou falando de tudo. E nós vamos entrar na eternidade com o Senhor. E aí as outras coisas. Ontem eu ouvi uma palavra que me confrontou muito, irmãos. Deixa eu gastar esse tempinho aqui falando para os irmãos disso, antes da gente entrar na lição. E o pastor dizia o seguinte: por que a gente fica tão ansioso e priorizando tanta coisa transitória quando nós estamos diante da eternidade? A maioria de nós se preocupa mais com a terra do que com o céu. Sabia disso? A maioria de nós gasta mais tempo preocupado, investindo, pensando, sonhando e desejando as coisas da terra do que a eternidade. Se Deus me permitir, daqui a pouquinho eu vou fazer 50 anos. E aí poucas pessoas a gente conhece com mais de 100 anos. Poucas. Quer ver, quem conhece aqui mais do que 5 pessoas com 100 anos? Mais de 5 pessoas. Pastor, eu conheço mais de 5 com 100 anos. Difícil, né? Significa dizer que a vida tem uma curva. E aí me perdoe falar isso para você aqui. Provavelmente você que já passou dos 50 tem menos para viver do que já viveu. E você que tem menos de 50, você também está aqui por um tempo na terra. E esse tempo vai acabar. A Bíblia diz que depois dos 70 é enfado e canseira. Alguns, por sua robustez, alcançam essa idade. Então daqui a pouquinho passa esse tempo, irmãos. E não diferente dos nossos avós, dos nossos pais, se Jesus não tiver voltado, nós também vamos partir. Então por que o tempo que a gente tem de vida, a gente não começa a investir no céu? Por que a vida espiritual fica para segundo plano? Por que o compromisso com Deus fica para segundo plano? Por que a gente é tão focado nas coisas da terra, quando nós somos chamados para caminhar para Nova Jerusalém? Existe uma eternidade e nós precisamos investir nela, em oração, em jejum, em comprometimento com Deus. E o conforto da terra, ele é eventual. É igual uma viagem, né? Às vezes a gente fica juntando dinheiro. Pobre é assim, né? A gente junta um dinheiro e programa a férias. Às vezes o juntar o dinheiro, ele não é o suficiente. Então a gente junta um pouco e financia o resto. E a gente programa aquela férias. E aí vai ficando ansioso quando vai chegando perto.
2 dias antes, os mais ansiosos, uma semana antes, prepara a mala. E aí está chegando o dia. E aí chegou o dia, você põe as malas no carro, ou vai para o aeroporto, e aí vem as férias, você piscou os olhos, as férias acabaram. Está você voltando da viagem. Então isso tudo são detalhes, são momentos que eles passam. Mas o nosso dia a dia é comprometido com o Senhor, é buscando as coisas do céu. Então, Igreja Cristã Ebenezer de Itaboraí, vamos buscar as coisas eternas, vamos buscar as coisas do céu. Amém, irmãos? E se te falta alguma coisa na terra, isso não pode ser forte o suficiente para acabar com você, senão Jesus não é suficiente para a tua vida. Vamos lá, a lição de hoje. Dito isto, primeiro eu quero louvar a Deus mais uma vez por ter você aqui. Você sabe exatamente o que te espera aqui hoje. Você não veio aqui iludido e nem vai ficar decepcionado porque chegou aqui e não encontrou o que você esperava. Você veio aqui exatamente para fazer o que a gente vai fazer agora, estudar a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus por você estar aqui. O tema de hoje encontra-se na lição sétima lição de número 7. Davi, um líder guerreiro. Davi, um líder guerreiro. Você pode não ter ouvido, eu acho que depois de Jesus, Davi é o cara mais citado. Depois de Jesus é a pessoa mais notável na Bíblia, pelo menos mais pregada, mais ensinada, mais cantada, é Davi. O texto tem como pano de fundo, a lição tem como pano de fundo, o primeiro livro de Samuel, 30, do 1 ao 6, depois 8 e 18. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclag, e tinham ferido Ziclag, e tinham posto a fogo. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Irmão, daqui a pouquinho as crianças vão vindo aqui, vão falar decorado aquilo que a gente não está conseguindo falar lendo, hein? Então vamos com força. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Giselita, e a Abigail, a mulher de Nabal e o Carmelita. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Assim ganhou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi. Glória a Deus. Eu sei que, não seja preconceituoso, irmãos, eu sei que você acha que conhece esse texto, mas nós vamos aprender com o Espírito Santo essa manhã aqui algumas coisas acerca desse texto. O texto áureo está em 1 Crônicas 17, 7. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefes do meu povo de Israel. 1 Crônicas 17, 7. Texto áureo. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. 1 Crônicas 17, 7. Eu acho lindo esse texto, eu acho poderoso e necessário. Escute, diga eu. Então, você e eu, vez ou outra, Deus precisa lembrar a gente que foi Ele que tirou a gente do curral, foi Ele que tirou. Irmãos, antigamente,
o pastoreio não era bem visto, não era um dos serviços dignos, sabe? O que você é? Eu sou pastor de ovelhas. Quem me ouve aí, diga amém. Eu sou pastor de ovelha. Alguém disse, o quê? Você é o quê? Pastor de ovelha, né? Então Davi era uma pessoa que estava dentro de um curral, pastoreando ovelhas. Agora, Deus o pôs como chefe. Sabe qual é o problema? O problema é quando a gente sai dessa condição e esquece que um dia estávamos nessa condição e esquece quem foi que tirou a gente. Mas Deus não quer apenas, quer ver, vou usar uma analogia. Você vai a um aniversário que eu não posso ir, ambos foram convidados. Aí eu digo para você assim, eu sei que o aniversário vai ser top. Aí eu digo para você, olha, quando chegar lá no aniversário, lembra de mim, hein? O que eu estou querendo dizer? Sabe você chegar lá e trazer Luiz à memória? Não, traz um pedaço de bolo para mim, traz alguma coisa legal lá para mim, faz isso daí. Então quando o Senhor diz assim, fala para Davi lembrar que foi eu. Deus não quer apenas que Davi lá dentro do palácio traga a memória que foi Deus, mas que Davi viva uma vida grata ao Senhor, uma vida comprometida. Jesus mesmo disse, olha, de que adianta vocês me chamarem de Senhor? Senhor é um pronome de tratamento, não é isso? De que adianta vocês me chamarem Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem? Então, não pode ser meramente, irmãos, uma palavra. Então Deus disse assim, vai lá. Irmãos, alguns de nós não, eu já encontrei pessoas, e vez ou outra eu encontro pessoas, que Jesus tirou ele do lixo, tirou ele da miséria. Ninguém acreditava que ele pudesse viver e ser o que vive e é hoje. Ninguém acreditava. Mas parece que a única pessoa que esqueceu foi ela, foi a pessoa. Ela não consegue lembrar que foi o Senhor. Por quê, pastor? Porque ela hoje não vive para o Senhor. Irmãos, qual era o desejo de Ana? Ter um filho. Deus deu esse filho, e ela, aquilo que ela mais queria, ela faz o quê? Ela dá para Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que você pegue o que Ele te deu e devolva para Ele. Escuta, Deus nunca vai te pedir nada que Ele não tenha te dado. Tudo que Deus te pedir é porque Ele já te deu. Amém? Porque não há nada que você possa dar a Deus que você não tenha recebido de Deus. Porque ninguém aqui tem nada de si mesmo. Foi o Senhor que nos deu. Esse sapato aí, se você gosta, se você não gosta, se ele é novo, se ele é velho, foi Deus que te deu. A roupa que você está vestindo foi Deus que te deu. A comida que você comeu, que você vai comer, é Deus. Então a gente precisa devolver para o Senhor. Algumas pessoas esqueceram que só estão onde estão e que só são o que são porque foi o Senhor quem fez isso. E nós não temos esse direito. Nós não podemos. Alguém diz assim para você, esquece o passado. Não esquece não. Grava o passado como memorial. Não faz dele um instrumento de dor para a tua vida, mas faz dele um motivo de gratidão pelo que Deus fez. Então Deus diz assim, vai lá e avisa Davi que ele não pode esquecer que foi eu quem tirou ele de dentro do curral. Ele era só um pastor e eu o fiz chefe no meu povo em Israel. É Deus quem faz, irmãos. E depois que Deus faz, a gente não pode esquecer disso. A gente jamais pode esquecer. Você não pode empinar o peito igual um pombo gospel. Não pode empinar o nariz. A gente tem que saber que só está onde está, porque foi Deus quem fez. Se Deus não tivesse entrado na tua história, você não estaria aqui hoje. Você não seria quem você é. Talvez você já tivesse morrido. Talvez você tivesse a loucura, depressivo, trancado dentro de um quarto escuro. Então honra e glórias sejam dados ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Sabe o que é isso? É Deus vacinando o seu povo. Sabe qual é o desejo de Deus? Não é que a gente visite o lugar de vitória. Deus quer que a gente habite no lugar de vitória. E Deus sabe que se a gente não tiver consciência, irmão, você quer ver uma coisa? A gratidão mantém a porta do segundo milagre aberto. Tem gente que só experimenta um milagre porque ele não consegue lidar com aquilo. Mas se você mantém seu coração no Senhor, Deus vai continuar fazendo, porque Ele sabe que o que Ele fizer, Ele será honrado e glorificado na tua vida. Ele disse, a palavra é dura, mas foi Ele quem disse. Ele disse para Eli, Ele disse, Eli,
eu vou honrar os que me honrarem, e os que me desonrarem, por mim serão desonrados. Imagina o que é isso, irmãos? Então, em nome de Jesus, que a gente tenha um coração de servo, um coração humilde. Pare de reivindicar o que da vida, o que eu e você merecíamos, irmãos. A vida não lhe deve nada. Jesus tem nos cercado de misericórdia, de bondade e de graça, e a gente deve viver agradecido por isso, no nome de Jesus. Se o Senhor não fizer mais nada na tua vida, nada, a partir daqui, tudo que você pedir, Ele disser não, ainda assim você vai ter que viver em gratidão, em louvor e agradecimento por tudo que Ele já fez, porque a maior de todas as vitórias a gente já alcançou. A nossa alma estava indo para o inferno, para a condenação eterna, e agora há um lugar para a gente no Senhor. O nosso nome está escrito lá no céu, e Jesus tem uma eternidade para a gente. Então esse aí é Davi, um homem que Deus disse para ele, nunca esquece. E é interessante que quando Deus fala isso, eu tenho que correr que hoje tem um monte de coisa rica para eu falar aqui. É interessante que quando Deus fala isso para alguém, é porque essa pessoa está experimentando só o início. Deus está dizendo, não esquece, cara, não esquece. Há um porquê de Deus estar falando isso, porque Deus sabe o que Davi não sabe. Deus sabe que Davi vai ser um dos maiores reis de Israel, e para isso se cumprir, depende disso, de que ele jamais se esqueça de que foi o Senhor quem o tirou de trás das malhadas. Vamos lá, palavra introdutória. Nesta lição, como exemplo de liderança de guerra, será abordado o episódio em que Davi enfrentou os amalequitas, quando estes invadiram Ziclag, cidade onde o futuro rei de Israel e todo o seu exército habitavam. Então vamos lá, a gente vai partir dessa base aí, olha. O dia que os amalequitas chegaram em Ziclag, uma cidade em que Davi, por um período de tempo, estabeleceu moradia, suas mulheres, seus homens, os seus guerreiros, e aí os amalequitas vieram e queimaram tudo. A vida é feita de guerra. Só os meninos acham que a vida é um parque de diversão. Só os meninos acham que a vida não é constituída de guerra. E outra coisa, cuidado com o vitimismo. Como se você fosse lembra de Elias na caverna? O Senhor diz, Elias, o que você faz aqui? Aí Elias tenta sensibilizar Deus. Tem um monte de crente tentando fazer Deus chorar. Para de tentar fazer Deus chorar. Comece a fazer Deus sorrir com a tua postura. Mas não, ele tem tanta pena de si mesmo, que ele quer que as pessoas tenham pena de si. Diz, Senhor, só ficou eu. Se eu sair, o Senhor diz, para de bobeira. Aí sou eu que estou falando, o Senhor Luiz que está falando. O Senhor diz, para de bobeira, sai daí, rapaz. Tem mais um montão que não se dobrou. Mais um montão. Então levanta disso daí. Ergue a cabeça, vai em frente, avança, eu vou te ajudar. Então os amalequitas destruíram Ziclag. Sabe por quê? A vida é feita de guerra. Você que entrou aqui hoje, que está com guerra, não fica achando que o irmão de trás é diferente de você, não. Ele também, talvez a guerra dele não tenha o nome da tua, mas é uma outra guerra. Pastor, olha esse irmão, tá cheio de dinheiro, mas o dinheiro é a solução de todos os problemas? Talvez ele tenha uma guerra que você não tem. Talvez ele esteja enfrentando uma enfermidade, um problema na família, um problema com um filho. Então a vida é feita de guerra. Naquela época também. Então os amalequitas vieram e queimaram e levaram as mulheres e os filhos. A escolha e a unção de Davi. Deus escolhe Davi. Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé para ungir um de seus filhos, rei de Israel. Samuel não disse nada sobre o real motivo da sua visita a Jessé. O profeta perguntou ao Senhor sobre qual dos filhos de Jessé deveria ser derramado o óleo da unção. Ele lhe deu um sinal sobre quem seria este. Não atentes para a sua aparência. Irmão, quem foi que escolheu Davi? Vocês estão aí, gente? Quem foi que escolheu Davi? Foi Deus. Samuel não escolheria Davi. Se eu tivesse lá, ao menos que eu tivesse numa conexão com Deus, banda larga, rápida demais e muito profunda, muito poderosa, eu também não escolheria. Você não escolheria. Não com as opções que Samuel tinha lá, irmãos. Samuel tinha opções muito melhores que Davi.
pelo menos humanamente. Ó, irmão, dormir aqui hoje é um pecado, hein? Não dorme não, pelo amor do santo Deus. Você não dorme para outras coisas, vai dormir aqui. Presta atenção. Então, olha, as opções eram grandes, eram muitas e melhores. Davi era o improvável. E aí eu aprendo algumas coisas que eu quero dividir com os irmãos. Primeira coisa que eu aprendo, vamos destacar algumas coisas. Deus já havia reprovado Saul. Deus vai escolher um novo rei, porque o rei atual foi reprovado por Deus. Irmãos, Deus aprova e Deus reprova. Deus reprova e Deus aprova. Deus institui, Deus destitui, Deus restitui. Do Senhor é a vontade plena e absoluta, e Ele não pede conselho a ninguém. Então o Senhor rejeitou Saul. Primeira coisa é essa. Ele disse o seguinte: até quando terá dó de Saul, quando eu já o rejeitei? Por que vocês vão ter pena de um camarada que eu rejeitei? Até quando? Em outro texto diz: até quando vocês vão tolerar o que eu rejeitei? Esse é um tempo que eu e você precisamos ser intolerantes com aquilo que Deus é intolerante. Hoje é tudo muito politicamente correto, né? As pessoas lutam contra a intolerância. Se as pessoas me perguntarem para você, por exemplo, você é intolerante? Aí você é tentado a dizer que não, porque a palavra intolerância hoje teve uma conotação pejorativa, absurda, que dá ideia preconceituosa, e na verdade isso tudo foi politizado, não é isso? Então você não pode dizer que é intolerante. Mas se você me perguntar assim: pastor, você é intolerante? Eu preciso fazer uma outra pergunta para responder a primeira. Aí eu vou te perguntar assim: com o quê? Se você disser com pessoas, não, mas com atitudes, sim. Porque se você for tolerante com aquilo que Deus rejeita, Deus vai tratar com você. Então a igreja não pode tolerar o que Deus rejeita. Deus rejeita, seja intolerante com o que Deus rejeita. Se eu e você formos tolerantes com a serpente vai picar você. Se você for tolerante com o maligno, a malignidade vai te alcançar. Então é preciso ser intolerante. O Senhor diz: até quando você vai ter dó de Saul, quando eu já o rejeitei? Os sacerdotes, os profetas de Deus, como Samuel, às vezes é difícil você tratar com Saul. Você fica sempre pensando: puxa vida, o cara começou bem, mas agora está perdendo o caminho, vamos relevar. Esse é Samuel. Aí Deus vai lá e chama Samuel, como chama os pais de hoje, quando são tolerantes com os erros dos filhos. Amado querido irmão e irmã, que é pai e mãe aqui, nessa manhã gloriosa, presta atenção. Você não pode ser responsabilizado pelos erros dos seus filhos, mas você será responsabilizado por Deus se você for tolerante com eles. Você não tem como obrigá-los a fazer o certo, mas você não pode ser tolerante com o erro. Amém? Então o Senhor diz isso. Segunda coisa que me chama a atenção: ele tinha receio que Saul soubesse. Diga: Senhor, você imagina isso? Quem é o rei? É Saul. Quem é que tem o exército a seu comando? Saul. Aí Deus chama Samuel e diz: vai na casa de Jessé, aqui está o endereço, e você vai ungir, enche esse vaso de azeite, vem, porque você vai ungir. Aí ele fica com medo e diz: Senhor, como é que vai ser isso? Se Saul souber que eu estou indo ungir o próximo rei, como é que vai acontecer? Irmãos, é preciso saber como fazer o que Deus manda fazer. Tem um monte de gente errando, fazendo o que Deus mandou, mas não sabendo fazer como Deus mandou. Escuta aí para você não perder. É preciso saber como fazer o que Deus mandou fazer. Deus mandou, mas você precisa saber como fazer. Deus mandou a gente pregar, mas tem que saber como pregar. Deus mandou a gente evangelizar, mas tem que saber como. Deus mandou a mulher sábia ganhar o marido que não é crente. Como ganhar? É preciso saber. Então a gente precisa ter esse entendimento, e é exatamente isso que Samuel faz. Senhor, como é que vai ser isso?
Aí Deus dá uma estratégia. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é um Deus de estratégias. O Senhor diz assim, ó, leva um cordeiro. Você não precisa dizer tudo. Deus nunca vai compactuar com mentira. Então não é admissível entender ou acreditar ou supor que Deus está mandando Samuel mentir. Deus está dizendo para ele, não precisa dizer tudo. Não precisa dizer tudo. Você imagina, né? A gente está vivendo num mundo perigoso. Então um camarada vem e você tem gente que tem 2, 3 celulares, né? Então um camarada vem e assalta você. Tá, perdeu. Antigamente era mãos ao alto. Agora é perdeu, passa o celular. Aí você pega e dá o celular. Aí o bandido vai saindo. Aí você é crente, tem que andar com a verdade. Fala, espera aí, você esqueceu o outro, é o iPhone que está aqui. Ninguém vai fazer isso. Não precisa dizer tudo, ok? Se eu falar, se alguém me interpelar, se alguém me parar e perguntar o que eu estou indo fazer, eu não preciso dizer que estou indo levantar um rei porque Deus rejeitou o atual. Não, eu levo um cordeiro e digo, estou indo sacrificar o Senhor. Isso é mentira? Não, antes de ungir o rei você sacrifica. Só não precisa dizer tudo. É isso que Deus está ensinando, porque ele tinha receio e ele precisava saber como fazer o que Deus mandou fazer. Tem um monte de gente dizendo assim, pastor, eu fiz o que Deus mandou e deu errado. Talvez porque você tenha feito o que Deus mandou, mas não soube fazer como Deus mandou. Então eu preciso saber fazer o que Deus mandou, como Ele mandou, para dar certo. Jessé também teve medo. Sabe por que Jessé teve medo? Porque a presença de um sacerdote, de um profeta na casa da gente naquela época, irmãos, o coração acelerava, trazia muito temor. Você não sabe se o cara vem trazer uma bênção ou se vem trazer juízo. Então quando alguém diz assim, ô Jessé, Samuel está chegando aí, ele ficou com medo. Irmãos, eu acho que esse medo é temor. E eu queria muito que hoje acontecesse isso. Sabe, as pessoas não precisam e nem devem idolatrar os profetas, os homens de Deus, mas também não pode lidar como se eles nada fossem, porque Deus os separou, Deus os ungiu, Deus os escolheu e o pôs em uma condição não apenas de honra, mas de muita responsabilidade. Hoje já não se tem mais temor algum. Então, quando ele diz assim, olha, Samuel está chegando, Jessé teve medo, até que Jessé descobriu que a visita de Samuel era uma visita de paz. Aí está na benção. Se o profeta não veio aqui para trazer juízo, alguma vitória vai acontecer na nossa casa. Mas esse temor é importante. Samuel e Deus começaram a conversar em segredo, enquanto Jessé apresentava os seus 7 filhos. Deus começou a ministrar no coração de Samuel. Observe que Deus não disse tudo de uma vez. Irmãos, tem coisa que Deus não vai dizer tudo para você de uma vez. Começa a obedecer, Ele vai te revelando ao longo do processo. Começa a fazer a vontade de Deus, e pastor, mas eu não senti, pastor, mas Deus não falou, mas é o certo. Começa a fazer, e ao longo do processo, as coisas vão dando certo. Alguém diz assim, mas falta ainda 10 quilômetros, vai continuar faltando 10 quilômetros se você não der mais um passo. Se você der mais um passo, não vai ser mais 10 quilômetros. Se você der outro passo, não vai ser mais 10. Então vai fazendo, e ao longo Deus vai te revelando. Deus começou, enquanto Jessé desfilava os seus filhos, Deus falava ao coração de Samuel. Deus disse a Samuel, ele não havia escolhido nenhum dos 7. Você imagina, irmãos? Jessé pega a turma, diz aí, passa aí os 7. Veio Eliabe, e ele diz assim, olha, eu não escolhi nenhum desses 7. Tem alguma coisa errada aí. Aqui, Samuel começou a ficar confuso. Diz, como que Deus manda vir para cá e para eu escolher um novo rei? Ele põe todos os filhos e nenhum deles. Começou a ficar confuso. Mas o sinal de Deus era o seguinte, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura,
porque o Senhor não vê como o homem vê. Esse é o acordo de Deus com Samuel. Diga: Samuel, olha, para você não ficar confuso, faz o seguinte: não atente para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. Amém, irmãos? 1.2: Davi é ungido rei sobre Israel. Quando o profeta perguntou a Jessé: acabaram-se os jovens? Sua resposta foi: falta o menor. Quando Davi foi apresentado a Samuel, Deus deu ao profeta sua resposta definitiva: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aleluia. Então vamos imaginar aqui, quero apelar para a sua criatividade, apelar aí para a sua inteligência. Vamos aqui juntos tentar imaginar a cena. Os 7 estão lá perfilados, né? E no final da fila, quem é que está lá? Está Jessé. Jessé dizendo: o profeta, aqui estão os meus filhos, todos eles em ordem aí, crescente ou decrescente, estão todos aqui. E Deus diz assim: mas espera aí que alguma coisa está acontecendo aqui, eu estou ficando até confuso, porque Deus me diz que não é nenhum dos 7, Deus não é, Deus está me dizendo que não é nenhum dos 7, né? Enquanto ele perguntava, aí ele vai para Samuel, para Jessé, e faz uma pergunta, dizendo assim: está confuso, por um acaso acabaram-se os mancebos? Por um acaso todos os teus filhos já estão aqui? Não faltou nenhum. Aí Jessé vai e usa uma expressão que a gente não entende, e que se entende errado. Ele diz assim: acabar, não acabou não, falta o menor. Aí quando ele fala falta o menor, sabe o que a gente entende? Que ele está falando de altura, de estatura. Mas não é apenas estatura. Ali a palavra menor no original é gatan, que indica não apenas tamanho, mas posição. Provavelmente Jessé não considerava tanto Davi como considerava os outros filhos. Há quem diga até que ele era um filho bastardo. Existe uma linha que diz que era filho bastardo. Aquele cara ruivo apareceu ali na família, para quê? Esse cara destoa de tudo aí, Então ele não considerava. Irmãos, às vezes é assim. Às vezes a gente destoa de tudo, menos do plano de Deus. Deus diz assim: é você, o ruivo, você, ferrugem, vem cá, porque eu vou te usar, eu vou te abençoar, eu vou na contramão. A impressão que se tem é que Jessé não dedicava a Davi a mesma importância que dava aos seus filhos. Irmãos, era um evento. A presença de um sacerdote era um evento. Hoje que o troço está bagunçado. O pastor chega, ninguém faz uma carne seca, Mas a presença do sacerdote, irmão, era um evento, cara. Está todo mundo lá, com a melhor roupa, arrumadinho. Por que é que Davi não está lá, irmãos? Imagina, está todo mundo, tua casa em festa, você mora numa área rural, está lá todo mundo na sede da casa, na sede da fazenda, música, comida, tudo lá pronto, sacerdote chegando. Imagina você sozinho, lá num curral. Imagina. Tem que ter muito Deus na vida para não murmurar. Está todo mundo lá, gente. O que eu estou fazendo aqui? Então, provavelmente, Jessé não dedicava tanta importância a Davi, como aos outros filhos. Mas diz a Bíblia, que quando ele diz assim: olha, está todo mundo aqui, falta só o menor. Aí Deus fala assim: ô Samuel, avisa para ele aí, que a mesa está bonita, o suco de uva está aí, o cordeiro, está tudo bonitinho, mas ninguém vai sentar nessa mesa até o menor chegar. Irmão, só Deus para fazer um negócio desse. Numa cultura como aquela, onde o primogênito era o cara, se o pai morresse, o primogênito assumia a casa, gente. E Deus diz assim: não, ninguém senta nessa mesa. Ô Samuel, presta atenção. Ô Saul, ô Jessé, estou falando o nome de 30 para acertar um. Ô Jessé, presta atenção. Ninguém, Deus manda dizer que ninguém tem que sentar nessa mesa até esse menor que você está falando aí, que eu não tenho ideia de quem seja, até ele chegar. Aí Jessé só resta uma coisa: manda chamar o menino. Vai lá e chama Davi. Imagina aí. Não sei quem chamou, irmão, mas quem chamou deve ter ido em parafuso. Ô Davi, corre lá,
porque o profeta chegou, a comida está esfriando e ninguém pode sentar na mesa até você chegar. Davi disse: como que é isso? Nunca senti tanta honra na minha vida, sempre fui esquecido. Quem mandou dizer isso aí? Foi papai Jessé? Disse: não, foi papai do céu, através de Samuel. Disse que ninguém vai sentar nessa mesa até você chegar. Aí Davi chega. Quando Davi chega, Deus vai no coração, no ouvido, na mente de Samuel. Diz: Samuel, é desse cara aí que eu estava falando. Ele acabou de chegar. Está chegando, ó, mano, estou todo arrepiado. Está chegando aí o próximo rei de Israel aí, ó. Esse Davi, é esse aí. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E diz a Bíblia que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ah, glória a Deus. Ah, pastor, eu queria estar dentro da casa. Mas aonde você está? No curral? Faz o melhor no curral, que uma hora dessa Deus te tira de lá e te leva para dentro da casa. Oh, glória. Pastor, eu sinto que lá em casa eu sou o último. Seja o melhor dos últimos. Você é o melhor último que alguém já teve aqui, ó. Você é o melhor último, que uma hora dessa Deus manda te chamar lá. Aquele que te despreza vai ser o portador da bênção de Deus. Sabe, aquele que despreza, é ele que vai te dar a boa notícia de que o Senhor mandou te chamar. Vamos lá. Preparo de Davi, 2.1. Davi reúne múltiplas habilidades. Davi, o instrumentista. O talento musical de Davi introduziu-o ao palácio real para afugentar um espírito mau que, vez por outra, atormentava o rei Saul. Então segura aí. Olha, presta atenção. Deus é investidor. Eu conheço uma turma aqui que é investidor. Não dá ponto sem nó. Deus é investidor. Deus não entra em nada para perder. Quando Deus escolhe Davi, Deus sabia quem era Davi. Mesmo que Jessé não soubesse quem era o próprio filho, Deus sabia. Então Davi, ele tinha muitas qualidades. Davi tinha muitas habilidades. Talvez nem ele soubesse. Uma delas é que Davi era um instrumentista. Mas ele não era um tocador. Alguém que foi lá, aprendeu numa escola de música e agora toca. Não, Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor era com Davi. Irmãos, eu não toco nada, mas se eu fosse tocar alguma coisa, eu queria que meus dedos fossem ungidos de tal maneira, meu irmão, ou qualquer outro instrumento, que eu fizesse diferença nisso. Então, é inadmissível a gente, Deus falou assim, chama alguém aí que toca. Alguém, Saul está endemoniado. Aí alguém diz assim: não, eu conheço alguém. Ele é sisudo de palavra, de gentil presença, toca bem e o Espírito do Senhor é com ele. Esse cara é Davi. Onde que ele está? Em qual palácio que ele mora? Não mora em palácio nenhum, não. É ali da casa do Jessé. É um dos filhos de Jessé. É um pastor de ovelha, mas ele tem uma harpa. Os dedos de Davi na harpa são mais poderosos do que a mão de Saul na espada. Olha que coisa linda que é isso, irmãos. Que coisa poderosa que é isso. Davi era um tocador de harpa, pastor de ovelhas e compositor de cânticos. Esse era Davi. Muda a partir de hoje a imagem que você tem de Davi. Agrega isso aí, ó: tocador de harpa, pastor de ovelha e compositor de cânticos. Saul, diz a Bíblia, que ele havia se distanciado de Deus. E porque se distanciou de Deus, passou a ter um espírito que o atormentava. Irmãos, a palavra de Deus diz, isso aqui é uma manhã de ensinamento, isso aqui é uma escola, é bíblica, mas é uma escola. A Bíblia diz que quando a gente entrega a vida para Cristo, nós somos libertos de quantos espíritos? 7 espíritos. Esses espíritos, eles vão embora andando por lugares áridos. E andando por lugares áridos, não encontrando lugar, eles têm a prepotência, a ousadia de dizer: vamos voltar para nossa casa. Que casa está se referindo? Desse homem, desta mulher que foi liberto. E diz a Bíblia que quando ele volta, se ele achar a casa varrida, vazia e adornada, ele entra e traz consigo mais 7 espíritos. E os atos desse homem se tornam piores do que os atos anteriores. Então observa que quando Saul se afasta do Senhor, ele acaba recebendo um espírito maligno que o atormenta.
Irmãos, não dá, não tem o em cima do muro, ou tu está lá ou tu está aqui. Ou você se aproxima de Deus, ou você será atormentado por coisas que não te atormentaria perto do Senhor. Né? Lembra do Senhor Jesus, quando olha para Jerusalém, do alto do monte, e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata meus profetas, apedreja, eu gostaria tanto de ajuntá-los, como uma galinha que junta os seus pintainhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Quando a pessoa se afasta de Deus, então Saul estava longe do Senhor, e um espírito o atormentava. Mas quando Davi tangia a sua harpa, diz a Bíblia que o espírito maligno saía e ele voltava, Saul voltava ao seu equilíbrio emocional. Sabe o que é isso? O poder de um louvor ungido, o poder de um tangedor, em que Deus é com ele. Irmãos, o louvor também liberta, desde que esse louvor seja na graça, na unção, no óleo do Espírito Santo. Quando Davi tangia, Saul voltava ao seu estado de equilíbrio. Sabe qual é o nome disso? Unção de Deus. Não tem esse negócio não. Davi está aqui, gente. Davi, você estudou aonde? A Vila Lobos. Legal, toca aí, Davi. Vila Lobo, Vila Ovelha, não mudou nada. Não, quem é esse aqui, Davi? Estudou aonde? Rapaz, na verdade eu ensaiava debaixo de uma árvore lá enquanto eu pastoreava as ovelhas, mas enquanto eu ensaiava eu orava ao Senhor. Toca aí, Davi. Davi tocava, o espírito imundo ia embora. O nome disso é unção, irmãos. A unção faz a diferença. Amém? Eu sou pós-doutorado em teologia. Parabéns para você nessa data querida. Sem unção não vai, sem graça de Deus não vai. Você vai ser igual a político, só com uma retórica legal. Vai estar tão inflamada na multidão de vez em quando, porque a gente se impressiona com que Deus não se impressiona. Mas libertação, mover de Deus, tem que ter unção do Senhor na vida. A unção faz a diferença. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Para pensar isso. Despedaça o jugo. Vamos lá, outra de Davi aí. Davi, o pastor, feito o seu trabalho no palácio, Davi voltava a cuidar das ovelhas em Belém. Ele não tem problema. Davi é o cara que almoça na vacaria, mas come quentinha ali da esquina de R$8. Davi não tem problema com isso. Davi iria lá, ministrava no palácio. Tem gente que é assim, né, irmão? Se ele ministrar uma vez no palácio, acabou. Nunca mais pastoreia ovelha em Belém. Nunca mais. Mas Davi vai no palácio, a convite, toca a harpa, o Espírito de Deus se manifesta, o espírito mau sai, ele acaba ali, volta para a sua atividade, pastorear as ovelhas em Belém. Davi não tem problema, Davi é pastor. Davi nunca foi mediano ou morno naquilo que fazia. Sempre foi intenso, zeloso com as suas atribuições. Irmãos, eu tenho dificuldade em lidar com gente morna naquilo que faz. É verdade que às vezes eu me excedo com vontade, mas você lidar com gente morna naquilo que faz. O cara não é bom em nada do que faz. Meu irmão, escolhe uma coisa, seja bom em uma coisa. Então Davi ia lá, fazia, tocava. E depois, Davi? Não, depois eu volto e vou pastorear as ovelhas. E ele vai fazer isso com excelência. Davi vai fazer isso, ele fazia com excelência e bravura. Irmão, não dá para, no final do dia, Jessé fala assim: e aí, Davi, como é que foi lá hoje? Pai, o senhor mandou para mim 100, mas teve hora lá que veio um lobo. O senhor sabe como é que é a vida, né? E o lobo, o urso, o leão, levou uma. Mas pai, pelo amor de Deus, né? Tem gente que diz assim: você só olha o que está faltando. Aí Davi diz: pelo amor de Deus, né, pai? Olha aqui, tem 99 aí. Ele disse: Davi, mas imagina no final do ano, se você perder uma por dia, como é que vai ser, hein? As pessoas que negligenciam detalhes, elas nunca vão prosperar, porque é no acúmulo de detalhe que marca a tua vitória e a tua derrota. A empresa quebrou,
Você pode ter certeza que não foi um acontecimento, foi um acúmulo de detalhes que fez a empresa quebrar. O casamento quebrou, foi um acúmulo de detalhes que fez o casamento quebrar. Então Davi, ele vai lá e ele faz com excelência. Meu irmão, eu e você precisamos tratar com excelência o que Deus pôs na nossa mão para fazer. Se Deus te deu uma missão, não seja negligente com ela. Pode ser de levar um lanche para os irmãos, faça isso com carinho, irmãos. Pelo amor de Deus. Você já recebeu uma pizza na sua casa que o motoboy parece que ele capotou com a moto? Imagina, parece que o motoboy capotou, você não sabe de que sabor é a pizza, misturou tudo. Você fala, meu irmão, como é que você chegou até aqui? Foi de camelo? Você está entendendo? Então você tem que ser bom naquilo que você faz, atencioso, zeloso, bravura. Então Davi ele fazia com excelência e com bravura. Amém, irmãos? Para pensar, irmãos. Teve um dia que ele enfrentou um leão. A gente tem que parar de ler a Bíblia de forma poética, lendo e falando de coisas que a gente não acredita. Antes de você falar que Davi rebentou um leão, eu quero que você imagine um leão na tua frente. Imagina um leão na tua frente. Aí você vai dizer, não, será que eu acredito que Davi rasgou um leão no meio? Essa semana agora, eu acho que foi terça-feira, apareceu uma onça parda na garagem de uma pessoa lá em Inoã, aqui em Maricá. Imagina você acorda de manhã, toma um café, se arruma, fala com a família, ó, Deus abençoe, um dia abençoado, vai trabalhar, quando chega na garagem, tem uma onça parda lá, ó. Quem viu isso aí? Lá em Inoã, Maricá. Maricá não, Saquarema, né? Uma onça parda na garagem do cara. Jaconé. Apareceu, irmãos, um leão, e Davi não se omitiu. Sabe por quê? Davi conciliava a bravura de um guerreiro com a sensibilidade de um adorador. Ele foi lá e falou, leãozinho, você não vai levar nada aqui hoje não. Arruma outro lugar para você almoçar, porque as ovelhas de papai ninguém vai pôr a mão. Então, irmãos, faça com excelência o que Deus põe na tua mão para fazer. Pode ser cuidar de um pouco de ovelha no meio de um pasto. Faz com excelência, Deus vai te honrar. Mas Davi não era apenas um instrumentista e um pastor. Davi também era compositor. O talento musical de Davi é bem conhecido na Escritura. Além de saber tocar, o jovem compunha cânticos. Então Davi era compositor, queridos. Deixa eu voltar a dizer, ele reunia a bravura de um guerreiro e a sensibilidade de um adorador. Isso aqui é poderoso, irmãos. Autor da maior parte dos salmos é Davi. Esse que rebentou um leão, esse que acabou com o urso, esse que deu uma pedrada. Maior parte dos salmos da Bíblia, ele era o compositor. Amém? Ele era. O livro dos salmos, aliás, foi reunido em 5 volumes. E ele era o inário lá no templo em Jerusalém. O inário, sabe? Lembra de inário? Muitas igrejas ainda hoje têm inário. 5 etapas lá, separaram os salmos, escritos por Davi. E era o inário. Vai ter liturgia, vai ter culto. Pega o inário aí. Que inário? O inário que Davi fez, os hinos que Davi compôs. Esse menino, o menor da casa de Jessé. Esse menino, esquecido no pasto. Agora, o inário, a maioria de todos os hinos, Davi que escreveu. Coisa linda, coisa poderosa é o que Deus faz. Viu? Vamos lá, 2.2, Davi luta com um gigante e vence. Certa ocasião, ao visitar seus irmãos que lutavam no exército de Saul contra os filisteus, Davi, admirado com a esquiva dos guerreiros de Saul, voluntariou-se para enfrentar seu general, o poderoso gigante Golias. Assim, munido de alguns feixes de pedra do rio, com uma funda, ele venceu o comandante filisteu. É aí que muito cristão se engana. Davi não saiu de casa aquele dia para matar nenhum gigante, ele só saiu para servir. O pai disse assim, ó, leva lá esses pão de queijo, esses negócios aqui, leva lá esse lanche para os teus irmãos, vai lá e traz notícia. Davi foi. Quando Davi chegou lá, o exército de Saul estava perfilado, mas morrendo de medo do gigante. O gigante afrontando, né? Há quem diga que esse gigante tinha até, deixa para lá, um probleminha, porque ele ficava todo dia dizendo, dá-me um homem, dá-me um homem.
E o exército saiu todo com medo, gente. Ô, irmão, pula para lá. Vocês não sabem o esforço que eu fiz para não fazer essa piada. Então o camarada, todo dia desafiando, e o exército não saía do lugar, gente. Aí Davi chegou. O que Davi tinha que fazer? Pegar o lanche, dar na mão dos irmãos, de paz do Senhor, Deus abençoe, tchau. Vou cuidar das ovelhas. Porque na hora que tem negócio bom lá em casa, ninguém me chama. Agora eu vou ficar fazendo o que aqui? Na hora que tem lá sacerdote, profeta lá em casa, eu fico escondido. Agora eu só vim aqui fazer isso aqui. Toma, tchau, fui embora. Só que Davi não era do tipo que diz: isso não é comigo, não tem nada a ver com isso, não vou entrar nisso porque vai ter retaliação. Só vim aqui para trazer um lanche, está entregue o lanche, estou indo embora. Irmãos, quem só faz o que é mandado, Jesus chamou de inútil. A gente diz, é legal, o cara fez o que é mandado. Mas quando Jesus diz, faz o que é mandado, é só o que é mandado. Lembra que eu falei de mornidão? Querido, excelência é fazer além da obrigação. Além da obrigação. Qual é a sua função lá na empresa? Não, a minha função lá na empresa é lavar o carro antes de entregar para o cliente. Meu irmão, então não lava só não. Põe um cheirinho dentro. Cuida. O cara é pago para servir café. Você não é pago para sorrir. Só para servir o café. Mas isso vai fazer de você o servidor de café mais carrancudo do mundo? Não. Excelência. Vai além do que te pediram. Jesus disse isso. Um dia, eu já contei isso aqui milhões de vezes, mas tem sempre alguém que não ouviu. Um dia nós estávamos aqui na igreja, alguém estava pintando. Então o pintor estava lá em cima do andame, pintando ali o Kids, e tinha um ajudante embaixo do andame. Aí ele disse para o ajudante assim: meu filho, eu tenho que recortar isso aqui, vai lá e pega aquela lata de tinta para mim. Aí a lata de tinta estava do lado da lata de tinta, tinha um pincel. Se o cara vai recortar os cantinhos, é óbvio que não vai ser com o rolo que o pintor está usando, é com o pincel. O cidadão foi lá 50 metros, pegou a lata de tinta e não pegou o pincel. E ele trouxe. Mas por que o cara não disse que tinha que trazer o pincel? Ele só trouxe a tinta, como se o camarada fosse pintar com o dedo. Aí o camarada lá de cima falou assim: meu filho, mas você é inútil, hein? Aí ele falou assim: mas por que o senhor está dizendo? Eu fui lá, peguei a tinta, ainda estou sendo chamado de inútil. Aí disse assim: rapaz, a Bíblia diz, aí ele usou esse texto, a Bíblia diz que o servo que só faz o que é mandado é inútil. A Bíblia diz isso. Aí o ajudante, para complicar, para piorar, disse assim: e você concorda com isso? Tipo assim, você concorda com o que a Bíblia está dizendo, rapaz? Então Davi não era o tipo de gente que olhava o problema e falava assim: não tem nada a ver com isso não é comigo, não tem. Chama um diácono, chama aí alguém do louvor que não tem nada a ver comigo, chama o pastor da igreja, que isso aí é troço para ele cuidar, eu não tenho nada a ver com isso. Davi não era desse tipo de gente. E facilmente a gente encontra gente assim hoje dentro das igrejas. Isso não é comigo, não tem nada a ver, não quero me expor, não quero aborrecimento, não quero nada disso. O gigante não era apenas um problema, o gigante era uma oportunidade. Irmãos, pare de olhar para os problemas só como problema. Existem problemas que são oportunidades. Oportunidade de quê, pastor? De você acordar, de você voltar a fazer a sua devocional, de você voltar a buscar o Senhor. Porque, olha, não tem momento que o crente mais busca o Senhor do que o momento que aparece um gigante. O camarada está relaxado com a vida espiritual, não ora, não... Aconteceu um diagnóstico na família, ele está orando de madrugada, não orava nem de dia, agora está acordando 3 horas da manhã para orar, para clamar para o Senhor. Então o gigante não era só um problema, o gigante era uma oportunidade. Irmãos, lembra das palavras de Jessé na presença dos 7 filhos de Samuel? Você lembra disso? Quer ver? Põe aí. Quando a gente fala de gigante, a gente não tem ideia. Eu fiz uma pesquisa. Põe aí mais do Golias aí, de um soldado normal, não é de Davi não, de um soldado normal. Davi ainda era abaixo do normal. Aí, ó. Golias, aproximadamente 2,90 m. A porta da tua casa tem 2,10 m. A porta da tua casa tem 2,10 m.
Então você bota mais 80 centímetros aí. Talvez não tenha, o pé direito da tua casa não seja 2,90 m. Pé direito é a altura entre a laje e o piso. Eu morei num apartamento que tinha 2,55 m. Golias ia ter que entrar lá baixado. Porta da tua casa tem 2,90 m. Golias, aproximadamente 2,90 m. A porta da tua casa, 2,10 m. Golias, 2,90 m. Um soldado comum, não era Davi não, porque Davi ainda era um soldado comum, 1,70 m. Olha onde batia em Golias. Davi podia falar o quê? Isso não tem nada a ver com isso. Toma aqui o lanche, cuida desse cabeçudo aí sozinho que eu estou indo embora. Cuida desse cara aí, que isso não, eu trouxe o lanche, vou falar para papai. Papai, ó, os caras estão morrendo de medo, tinha um problema, mas eu fiz o que o senhor mandou, entreguei o lanche e vim embora. Estou voltando para minhas ovelhas. Porque tem hora que até ovelha é melhor, irmão. Até cuidar das ovelhas é melhor do que ficar com esse problemão aí, ó. Mas só que Davi não fazia isso. Davi disse assim: o que estão dando para o cara que... Davi também não era bobo, né? O que estão dando para o cara que vencesse aí? Aí alguém falou assim: vem cá, o cara tem uma filha top e está prometendo dar em casamento quem vencer esse gigante. Davi disse: o que mais? PTU e PVA, nada disso vai pagar, isento de tudo quanto é imposto. Davi diz que eu vou arrebentar esse cara. Pode ir lá, diz que eu vou matar, porque esse cara está desafiando um exército do Deus vivo, e depois de uma oferta dessa, eu já estava irritado com esse cara, agora depois desse monte de oferta aí, diz a ele que eu vou vencer ele. Aí chegou lá em Saul, você conhece a história, se eu só resumir, conhece a história. Saul, tem um menino aí que falou que o seu exército não é de nada, os caras estão formando aí não sei quantos dias, ninguém vence ninguém, e ele veio aqui trazer um lanche, é só um lancheiro, é um cara da Uber aí, veio, e ele disse que vai matar o cara aí, ó. Você não chama esse menino para conversar. Quando entrou Davi, Saul disse assim: pois não, estou esperando o cara. Disse: não sou eu, esse cara sou eu. Disse: como é que é? Não sou eu. Rapaz, mas esse camarada de 2,90 m, ele é guerreiro desde a infância. O cara está acostumado com embate, é bruto, é brutalhado, ele está acostumado com pancada. Qual é a sua experiência? Davi diz: ah, que bom que você perguntou, vou te falar. Estava eu pastoreando as ovelhas de papai, quando de repente apareceu um urso, e ele queria pegar umas ovelhas. Eu conheço papai não ia gostar desse negócio, eu arrebentei o urso no meio. Outro dia veio um leão veio, eu agarrei na barba dele, dei um ipom, arrebentei ele, nocauteei, acabei com ele, e a mesma coisa, e esse filisteu vai ser o mesmo. Saul disse: rapaz, você está querendo uma missão suicida, já que você quer ir, então faz o seguinte, toma a minha armadura. Irmão, não dá para pôr a armadura de Saul em Davi. Saul era 46, o manequim. Davi devia ser 36, 38, não sei. Quando bota aquilo ali, a Bíblia diz que Davi não conseguia andar com aquilo. Sabe por quê, irmãos? As armas que deram certo ontem, podem não ser as armas que vão dar certo hoje. Deus tem armas para Saul e Deus tem armas para Davi. Deixa o Saul aí, vocês têm quanto o quê, Saul? Então, as armas de Saul são de Saul, as armas de Davi são de Davi. Davi disse: olha, por favor, tira esse negócio aqui, porque eu não vou ter nem mobilidade para lutar com esse cara. Você vai com o quê? Aí Davi puxa uma atiradeira, uma funda. Sabe o que era uma funda, irmãos? A funda era um pedaço de corda com um pedaço na ponta de couro de algum animal. Então ele dobrava ali, colocava a pedra, girava e largava uma das pontas, e a pedra ia. Davi disse: é com isso daqui. Na verdade não é nem com isso daqui, eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus deu vitória. Agora, para encerrar esse momento aqui, deixa eu falar para você. Lembra das palavras de Jessé na presença dos 7 filhos? Quando Samuel perguntou assim: acabaram-se os mancebos? Aí disse assim: não, falta o menor. Ele chamou ele de menor, lembra? E ele chamou o filho de menor na frente de todos os outros filhos. Agora, quem é que está lá no meio do exército de Saul? Os filhos de Jessé. E eles vão ver o menor vencendo o maior. Davi não é o tipo de crente que fica jogando na cara, nem canta, né? Tem uns cânticos hoje que não glorifica a Deus. Quem te viu na prova vai te ver não sei o quê, vai mostrar para os seus... Eu não quero mostrar nada para ninguém, isso vai ser automático. Então presta atenção, Davi não era esse tipo de gente.
Mas os 7 estavam ali e deve ter lembrado, lembra que papai falou que esse é o menor? Como é que o menor vai enfrentar esse gigante? E o menor venceu, e Deus deu vitória, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que pensam ser. 2.3, infelizmente a hora voa, irmãos. Davi aprende a lidar com as injustas perseguições. Davi não era pretensioso, mas o cântico de exaltação entoado por algumas mulheres em sua homenagem fez brotar emoções negativas no coração do rei. O menor filho de Jessé teve várias oportunidades de matar Saul, mas o seu temor a Deus e a sua sabedoria em lidar com injustas perseguições impediram-no de fazê-lo. Vamos aqui. Eu poderia não ter tempo aqui essa manhã para falar de outra coisa, mas disso aqui eu preciso falar. Escute, eu notei aqui para não esquecer. O crescimento, inevitavelmente, irá te trazer 3 coisas. O crescimento, seja em que nível for, espiritual, financeiro, profissional, familiar, o crescimento vai te trazer, inevitavelmente, 3 coisas. Primeira coisa, vai te trazer dor. Segunda coisa, vai te trazer perda. E terceira coisa, vai te trazer perseguição. Pastor, já desisti de crescer, direito seu. Mas se você pretende crescer, você precisa entender que o crescimento, inevitavelmente, irá te trazer dor, perda e perseguição. Vamos por parte? Dor. Quem já não ouviu falar sobre a dor do crescimento? Põe o texto aí, por favor. Aí, ó, a turma é fera demais. Dor de crescimento se refere às queixas de dores nos membros, principalmente nos inferiores, como coxa, canela, panturrilha, atrás dos joelhos. Esses sintomas geralmente surgem no período da noite ou da madrugada e podem ser intensos a ponto de levar ao choro, mas são raros os casos durante o dia. Você pega o menino, adolescente, pai, aí você fala, esse menino deve estar com algum problema, leva no médico, o médico diz, não, tem nada, só é a dor do crescimento. O crescimento traz dores. Segunda coisa que crescimento traz, perda. Crescimento traz perda. Quer ver uma coisa? Olha aí, põe o texto aí de 1 Samuel 2,18. Olha o que diz. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 e 19. Quem tem filho aqui vai se identificar com isso. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda vestido com um éfode de linho. Outro. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando seu marido subia a oferecer sacrifício. A Bíblia está falando de Samuel, Ana e Eucana. Ana e Eucana, os pais de Samuel. Samuel, o menino que muito novinho foi deixado no templo em Jerusalém. Todo ano os seus pais vinham para fazer o quê? Oferecer sacrifício. E aí a Ana confeccionava uma túnica maior. Sabe por quê? A túnica do ano passado já não dá mais do menino, porque o menino cresceu. Crescimento traz perdas. Você quer crescer? Vai trazer perdas. Isso é uma parte difícil do crescimento. Quem tem filho pequeno sabe. Além de você pagar o mesmo preço da roupa de adulto, às vezes até mais caro, você piscou o olho, já não cabe mais na criança. Você piscou o olho, o tênis já está apertado. Piscou o olho, a calça já está pescando. Por quê? Porque essa criança está crescendo. Pastor, eu não quero ter perda, então oro para que esse menino não cresça. Porque se tiver crescimento, vai ter perdas. Às vezes a pessoa olha você em crescimento e diz assim, puxa, que bênção, mas ele não sabe as perdas no meio do caminho. E são muitas as perdas. Ok, irmãos? Quem te vê hoje abençoado, honrado, não sabe que esse crescimento trouxe perda. Às vezes, tem gente que quer crescer, mas não quer perder a juventude. Não tem como não. O crescimento vai te trazer rugas, vai te envelhecer. Sabe por quê? Você vai pegar sol, que quem não cresce não quer pegar sol. Não, vou ficar aqui na sombra. Mas você não tem problema aí para debaixo do raio solar, só para ter crescimento. Isso vai mexer com a tua pele, vai mexer com a tua saúde. Às vezes você não vai conseguir almoçar na hora certa, vai ter perdas. Às vezes você vai abrir mão de um final de semana.
As pessoas não vão entender. Tua família, de repente, não vai entender. Isso é a dor do crescimento. Ela vai te trazer perdas. Quem me ouve? Então traz dor, traz perda e traz perseguição. Todo crescimento traz perseguição. Davi nunca pediu que fosse notado. Davi nunca pediu música com o nome dele, mas foi inevitável, irmãos. Nunca pediu honra, mas isso foi inevitável. Irmãos, tem gente que acorda e vai dormir pensando em ser honrado, e tem outros que só faz a vontade de Deus, e a honra vai ser inevitável. Mas ele nunca pediu honra, não. Onde na Bíblia que você vê Davi pedindo honra? Quando eu vejo Davi pedir, eu vejo ele pedir o seguinte: não retires de mim o teu espírito, me dá um coração puro, um espírito reto. A honra é inevitável. Davi pediu música a alguém, mas depois que Davi venceu Golias, as próprias mulheres de Israel fizeram uma composição lá, e o hino dizia: Saul venceu 1000, Davi venceu 10.000. Aí azedou o coração do cara que já estava atribulado. Aí azedou o Saul que já estava distante de Deus. Irmão, só azeda o coração de alguém a honra do outro se esse alguém estiver longe de Deus. Se você estiver perto de Deus, a honra da pessoa do lado vai glorificar também a Deus, e você vai se alegrar porque Deus está honrando alguém. Mas quem está longe do Senhor, o coração dele azeda quando vê alguém prosperar, quando vê alguém avançar, quando vê alguém sendo honrado. Então, das duas, uma: se você está angustiado porque alguém está prosperando, seja honesto com você, você está longe de Deus. E você que está prosperando, não fique tribulado, não fique angustiado, não perde noite de sono porque alguém está te perseguindo. Isso é natural, é o crescimento. Fica não, é porque essa pessoa está longe de Deus, por isso que ela está com o coração azedado pela tua vitória, pela bênção que Deus fez na sua vida. A honra ofertada a Davi azedou o coração de Saul, e ele começou a persegui-lo implacavelmente. Vou perseguir esse cara. Mas o que Davi fez para Saul? Nada. Davi só fez bem para Saul, gente. Davi tocava para Saul ser liberto do demônio. Davi foi lá e venceu o gigante que afrontava o exército de Saul. Davi era o pajem de arma. Davi era fiel. O que Davi fez? Você não precisa fazer nada para alguém te perseguir, é só você prosperar. Você não precisa fazer nada para alguém te perseguir, é só Deus começar a te usar. É só você começar a vencer os gigantes. Ninguém ia lá e enfrentou Golias, mas foi só você enfrentar e Deus dá vitória que começou o Saul te perseguir. Davi era temente a Deus. Escute isso daí, ô Davi. A gente sempre é o Davi, nunca é o Saul, mas tem ensinamento para Davi também. Então escuta aí, Davi era temente a Deus, por isso soube lidar com as perseguições. Pastor, como que Davi lidou com as perseguições? Ele não foi reativo. Irmãos, a gente por natureza é reativo. Já viu marido e mulher discutindo? Eles começam a discutir por causa de um lenço. Daqui a pouquinho entrou a mãe do cara no negócio. A mãe do cara não tinha nada a ver com lenço. Só que o problema já não é mais o lenço. O problema é arrumar alguma coisa para atacar o outro. E a sua mãe, aquela nojenta? Mas o que teve minha mãe com lenço, gente? E a sua, aquela bruxa que se mete em... Você está entendendo? Davi não era reativo. Deus deu oportunidades para ele acabar com quem perseguia, mas Davi era temente a Deus. Davi diz assim: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ele pode errar comigo, eu não vou errar com ele. Agora vem aqui, a gente não gosta de perder discussão, a gente não gosta de levar desaforo para casa, a gente tem sempre uma resposta, a gente é reativo.
Quando você ouve alguma coisa, duas coisas podem sair de você: ou uma resposta, ou uma reação. Na maioria das vezes é reação. E aí começa o transtorno generalizado, dentro de casa, dentro da empresa, na igreja, onde tiver relacionamento humano. Ele não foi reativo. Irmãos, uma palavra de Deus para o teu coração: não se transforme naquilo que te fere. Não se transforme no outro que te feriu. Uma tempestade só afunda um barco se entrar dentro dele. Não deixa isso entrar dentro de você. Às vezes a pessoa vem, joga e vai embora. O que vai acabar com você não é o que ela disse, não é o que ela fez. É o que você vai fazer com o que ela disse e com o que ela fez. Se você internalizar isso, acabou você. Porque uma tempestade só afunda um barco se entrar dentro dele. Então não se transforma naquilo que feriu você, não. Seja melhor que isso. Esse é o nosso desafio, tá, irmãos? E eu vou usar as palavras de Paulo. Eu não estou falando aqui como alguém que já tem aprendido, não. Mas que estou nessa guerra junto com os irmãos, para vencer isso. Os homens aqui, embora tenha umas mulheres também que no volante, só Jesus Cristo, são bravas demais. Mas o cara fechou você, primeira oportunidade que você tiver, qual é a vontade que dá? Para. O outro não pode transformar você no outro, ou em quem ele é. A gente precisa de graça de Deus. Por que de graça, pastor? Porque nós somos igual a qualquer outro ser humano, ruim. Eu ia mandar você dizer para o irmão do lado que você é ruim, mas não vou mandar não, que alguns vão falar com muita força. Porque tem casal junto aí. Ser humano. Pastor, biblicamente, mostra que a gente é ruim. Jesus falou. Quando o jovem falou assim, bom mestre, ele disse, não. Só tem um bom. É o Pai que está nos céus. Se só tem um bom, é o Pai que está no céu. É claro que ele e o Pai eram um, então Jesus é bom o tempo todo. Mas ele estava se referindo ao ser humano. Não há bondade em nós, se essa bondade não for plantada pelo Espírito de Deus. Davi teve oportunidade. Teve um dia até que profetizaram, você sabia? Porque para fazer o mal tem gente até que profetiza. Saul estava lá dormindo, Davi e os seus homens. Aí os homens dizem assim: eis que hoje o Senhor entrega o teu inimigo. Vamos lá que eu arrebento ele. Davi disse: nananina não. Se você for lá fizer alguma coisa com Saul, que diferença tem entre a gente e Saul? E além do mais, ele é ungido de Deus. Vamos fazer o seguinte: vamos cortar só um pedacinho da sua orla. Tem gente que dorme tão pesado aqui que podia tirar a orla, né? Tirar só um pedacinho da orla. Outro dia teve um caso na família da minha esposa, tinha que ser. A família da minha esposa, que o ladrão entrou, roubou tudo que tinha que roubar, a pessoa estava dormindo, só sentiu falta quando acordou. Não teve um caso assim? O carro, roubou o carro, imagina roubar um carro, a pessoa dormindo, foi lá, cortou um pedacinho da orla, só para mostrar para Saul que ele podia, mas não fez, que a questão não era pessoal, que a perseguição não era via de mão dupla, tinha uma única mão vinda de Saul para ele. Ele não, ele era o próximo rei de Israel, o Senhor havia o escolhido. Que bênção, irmãos. Então uma tempestade só afunda o barco quando entra dentro dele. 2.4, Davi forma um exército. Em suas fugas, Davi esteve na caverna de Adulão, onde se tornou líder de um exército. Seus irmãos e toda a casa de seu pai, sabendo que Davi estava lá, foram ao encontro dele. Com esse exército, Davi não apenas se protegia dos ataques de Saul, como também protegia a nação dos povos inimigos. Primeiro, Davi precisava sobreviver, ele precisava fugir para sobreviver. Nem sempre você vai ter que enfrentar algumas coisas, outras você vai ter que fugir. Pastor, mas o que é isso? Eu sou homem de Deus. Você não é mais homem de Deus que Jesus. E Jesus muitas vezes saiu fora, porque não era chegada a hora.
Então não adianta sofrer desnecessariamente, fora do tempo, o sofrimento que não vale a pena. Jesus mesmo, quando bebê, alguém tirou ele para sobreviver, porque um plano de Deus só pode se cumprir na tua vida se você estiver vivo. Então a palavra de ordem é sobreviva. Eu estou tendo que aprender isso. Sobreviver. A gente precisa sobreviver. Então ele precisava fugir, e uma das fugas foi para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, ela ficava a 25 quilômetros de Jerusalém. Então ele foge. Qual era o desejo de Davi? Está em Jerusalém, no templo, adorando. Mas momentaneamente, ele foge 25 quilômetros e vai para a caverna de Adulão, para se esconder. O que Davi... Deus nos permitiu passar pela cidade refúgio de Davi. Irmãos, a gente tem ideia de caverna no solo, mas eram montanhas com buracos. Não sei como os caras chegavam lá, mas eles se escondiam lá. Então Davi chegou na caverna de Adulão, e tudo que ele precisa de ajuda. Aí olha o que aconteceu. Solta o texto aí para mim. Quando ele está lá dizendo assim: Senhor, envia alguém para me ajudar. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Ele precisando de ajuda. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Tem hora que é assim, irmão. Senhor, envia alguém para me ajudar, estou aqui nessa caverna. Aí chega o cara com o nome todo esculhambado, SPC, Serasa, o outro endividado, o outro tal, e aí? E aí faz o quê? Eu não sei o que eu e você faríamos, mas Davi disse assim: eu vou treinar esse cara aí. Eu vou pegar esse limão galego aí, vou fazer uma limonada para refrescar a gente desse deserto louco. Eu vou pegar esse giló aí e vou fazer um... E Davi treinou os caras lá. Então um fugitivo que estava sendo perseguido, agora tem um exército. Um exército meio torto, né? Uns caras endividados, uns caras de espírito angustiado. Mas Davi falou assim: eu vou fazer isso. Agora, como que devia estar Davi, irmãos? Como é que estava a alma de Davi, o espírito? Davi estava triste. Davi não fez nada para estar sendo perseguido. Davi não fez nada que justificasse ele não poder estar em Jerusalém, no templo, adorando o Senhor. Algumas vezes a gente está assim. Um líder, algumas vezes, vai ter que abrir mão daquilo que sente para ajudar alguém que está sentindo errado. O líder, algumas vezes, vai ter que negligenciar a sua dor de cabeça em prol da dor de cabeça de alguém. O líder vai ter que tirar força da onde não tem para ajudar o fraco. Davi está angustiado. E quando chega essa turma, Davi diz: eles estão pior que eu vou ter que arrumar um jeito de melhorar esses caras aí. E diz a Bíblia que Davi formou um exército de 400 homens, depois se tornou 600, mas ali dentro da caverna de Adulão. Isso é uma liderança que Deus escolhe, que Deus chama. Alguém que está lá fora vai dizer assim: rapaz, eu não sei como é que Davi aguenta, como é que Davi faz isso? Se você perguntar para Davi, nem ele sabe como aguenta, mas ele sabe que Deus está dando graça, e ele está como um líder, formando pessoas no momento mais difícil da sua vida, viu? Mais difícil, mais difíceis da sua vida. Vamos lá. 3, Davi é um líder que se impõe contra os seus inimigos. Apesar do conflito histórico que havia entre israelitas e filisteus, Davi fez um acordo diplomático com Aquis, rei dos filisteus. Em uma de suas fugas, Davi escondeu-se na caverna de Adulão. Em outra ocasião, Davi correu para Aquis em busca de refúgio. Aquis, então, deu a Davi e a seus homens a cidade de Ziclag, no deserto, para que todos eles ali se estabelecessem. Então vamos lá, ele recebe Ziclag e ele vai ali e se estabelece momentaneamente com os seus homens. Como a gente acabou de ler, por motivos óbvios, Davi e seus homens fizeram moradia, mesmo que por algum tempo, em Ziclag. Vamos ver o que aconteceu. Na verdade, irmãos, o Davi ele fugiu várias vezes. Só para os irmãos terem uma ideia, teve uma vez que pegaram ele, e quando trouxeram ele diante do rei, Davi teve que se fingir de louco para sobreviver. Então ele começou a fingir lá, simular um ataque epilético, começou a babar na barba,
E o cara falou assim: larga esse cara aí, pô, tá pior que nós, pô. Esse cara faz mal a ninguém não, você está morrendo. E se fez de louco. Você sabia que, baseado nesse texto, eu já sobrevivi muito por causa disso? Tem hora que você vai ter que fazer de louco, meu irmão. Vai ter que fazer de louco com um filho seu. Esse menino mata você se você não fizer de louco de vez em quando. Pastor Jorge conta, ele tem um livro, que esse livro diz o seguinte, Jorge Linhares, ele diz que esse livro, o tema do livro é o seguinte: querem te matar, antes porém te adoecer. Eu não sei se foi na Segunda Guerra Mundial, eu não sei, alguém entendeu que um soldado ferido dava mais prejuízo para o exército inimigo do que um soldado morto. Porque se o soldado morre, o cara passa por cima e continua atacando. Morreu, não tem o que fazer. Mas se fere, ele vai ocupar pelo menos mais 2. Ele vai para um centro clínico lá, para o hospital de campanha, vai colocar o cara lá, ele vai ter que cuidar, vai passar uma noite toda gemendo. Aí o cara que estava melhorando lá, perdeu a noite de sono porque botaram alguém gemendo. Então isso era pior ainda. Então eles começaram a não querer matar, a ferir. E o diabo é estrategista. Então, antes de matar, ele quer adoecer. Então, às vezes, me perdoa, irmãos, isso, às vezes usa um filho para adoecer você. Às vezes usa uma situação para adoecer você. E você não pode se permitir cair nessa armadilha do diabo. É isso? Então, você que já não tem mais a mesma saúde que um filho seu, solteiro, que já não tem mais o mesmo vigor, que já não tem mais, o menino sai, não tem hora para chegar, chega fazendo barulho, chega, acorda você do sono. Ontem eu estava pensando nisso, eu acordei 3 horas da manhã, e eu precisava acordar hoje, de ontem para hoje, eu precisava acordar 5 para estudar, para ministrar aqui para os irmãos, eu precisava acordar 5, acordei 3, eu falei assim, eu devia orar, mas se eu parar para orar agora, eu vou emendar com as 5, então eu não vou dormir, eu vou estar ruim, Aí eu fiquei pensando de madrugada, é muito rápido, Às vezes eu tenho isso, a síndrome do pensamento acelerado, é muito rápido. Aí eu pensei assim, não, mas se eu tivesse 20 anos, eu podia acordar de meia hora que eu voltava a dormir em seguida. Depois você não faz mais isso. Então o jovem, ele chega ali 2 horas da manhã, sabe se Deus fazendo o quê? Ele começa a fazer barulho dentro de casa, ele acorda um pai, acorda uma mãe, não é isso? Mas ele, quando bate na cama, o abençoado já está dormindo. E você, porque foi acordado, precisa, isso vai te adoecendo, sem falar que alguns pais nem dormem, pensando na que hora que o filho vai chegar. Então o pastor Jorge disse assim, a partir de hoje tem hora para chegar aqui, se não chegar, vai dormir na varanda. Aí um dia ele dormindo, disse que o menino chegou fazendo barulho, batendo panela e tal, foi lá, acendeu a luz, e perguntou não sei o que para a mãe que estava dormindo. Alguém já te perguntou alguma coisa, você dormindo como se tivesse acordado? Qual a vontade que dá? E aí ele disse que acordou, o menino fez o que tinha que fazer, foi para o quarto, apagou a luz para dormir. Ele levantou, lavou o rosto, penteou o cabelo, foi no quarto do menino, acendeu a luz, sentou na cadeira, e o pai disse, pai, o que foi? Eu disse, nada, vamos ficar aqui, vamos conversar, Disse, pai, você endoidou? Comecei agora a endoidar. Você nunca mais vai me acordar, você nunca mais vai fazer isso, tem que me respeitar. Então tem hora, irmãos, que a gente tem que fingir de doido para viver, senão vai dar ruim. Ainda mais hoje, todo mundo está dizendo que isso aqui não é um celular, Eles querem convencer você que isso aqui não é um celular. Está vendo que isso aqui não é um celular? Isso aqui é um pão doce, cara. Aí você vai ficar louco tentando provar para as pessoas que isso aqui é um celular. Você vai ficar louco tentando provar o óbvio, Então, para você não ficar louco, você se finge de louco. Você é um pão doce, pode comer, toma. Você vai dizer, não, isso aqui é um pão doce. É verdade. Sabe que eu estou meio assim? A pessoa vem na igreja, pastor, o que o senhor acha que anjo? Eu falei assim, eu acho que anjo, não, eu acho que é o que eu falei, é isso, sabia que eu não sabia? É isso mesmo. Você está certo, é isso, cara. Pastor, eu acho que Jesus não vai voltar. Eu falei, eu também acho, você está certo, Jesus não vai voltar nada, larga para lá, Você não vai conseguir convencer o cara, Então tem hora que você tem que sobreviver, gente. Sobreviver, eles vão tentar fazer você
entender que roupa justa não é justa, que roupa decotada não é decotada, que mentira não é mentira, que não é, meu. Pastor, eu acho que pode tomar vinho. Pode, irmão, vai lá, arrebenta, tem um bar ali, ó. Senão, sabe quem vai morrer? Eu. E aí o plano de Deus na minha vida não vai cumprir. Então eu babo na barba para ele achar, não, lá que esse pastor que ele está doido. E eu continuo vivo. Senão não vai dar, irmãos. Misericórdia. Pior que está sendo transmitido aqui, né? 3.1, grande líder assume o bônus da vitória e o ônus da derrota. Davi e seu exército chegam a Ziclag e aí... Se recompõe aí. Bora. Davi e seu exército chegam a Ziclag e a encontram completamente destruída. Os amalequitas puseram fogo na cidade e levaram consigo... Ó, vocês estão vendo o tempo todo ela falando Ziclag e eu falando Ziclag. Eu estou certo porque eu sou o pastor, é Ziclag. Ziclag. E levaram consigo mulheres e crianças. Todos se puseram a chorar. Como se não bastasse, os soldados ainda falavam em a água ela aí, ó. Davi e seu exército chegaram a Ziclag e encontraram completamente destruída. Os amalequitas puseram fogo na cidade, levaram consigo mulheres e crianças. Todos se puseram a chorar. Como se não bastasse, os soldados ainda falavam em apedrejar Davi. Ó, o que Davi tem a ver com isso? Davi era tão vítima dos amalequitas quanto qualquer um deles, mas era ele, Davi, quem estava no comando. O líder carrega sobre os seus ombros o bônus de uma vitória, mas também assume o ônus da derrota. É por isso que tem um tantão de gente não querendo mais liderar nada, porque na hora do bônus da vitória, ok, mas na hora da derrota, do ônus, aí é complicado, irmãos. O pior numa guerra, deixa eu falar para você, o pior numa guerra não é a destruição de coisas, é a perda de pessoas. Isso é o pior. Quando Davi chega com seus homens, com seus 600 homens em Ziclag, o cenário era um cenário de guerra, a cidade queimada, as coisas destruídas. Quem sabe eles olhavam para casa e diziam, puxa, a gente levou tanto tempo para construir essa casa, a casa está queimada. Olha isso daqui, olha esse refeitório, a gente levou tempo, agora queimou tudo queimado. Agora, pior do que perder coisas é perder pessoas, porque as coisas, irmãos, a gente reconstrói, inclusive com as pessoas. E quando perde pessoas, aí é triste. Então você vai ver Davi voltando de uma guerra vitorioso e tal, o povo está celebrando, mas pessoas se perderam. Aí é difícil. Então a pergunta de Davi, quem sabe, é: queimaram tudo, mas cadê as mulheres? Cadê as crianças? Onde elas estão? O que será que fizeram delas? Isso é tão triste, irmãos. A vida de um líder é marcada por essas coisas. Quem está de fora diz assim: olha que vitória grande, mas o coração dele não está pleno, porque nenhuma vitória de coisas substitui a ausência de pessoas. Ele foi com muitos, mas não voltou com todos, porque sempre tem baixa, sempre tem perda. As coisas estavam queimadas, mas cadê as pessoas? Ninguém deixou um recado lá: queimamos tudo e levamos as pessoas. Não, o que fizeram? Cadê elas? Levaram cativas, como elas estão? Os soldados falavam inclusive em apedrejar Davi. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, não foi só Davi não, os 600 homens com Davi, quando olharam tudo, choraram até não ter mais força. Num outro texto diz que eles choraram, numa outra versão, choraram até desmaiar, sabe, não ter força mais, chorou tanto que não tem mais força, desmaiou. Só que depois do choro, a gente precisa fazer alguma coisa, né?
Dá para chorar a vida inteira? Não dá. Então diz a Bíblia, quando voltou do choro, Davi tem uma postura, mas os 600 homens têm outra postura. Qual é a postura de Davi? Buscar o Senhor. Qual é a postura dos 600? Buscar um culpado. Isso foi Davi. Afinal de contas, quem é o líder? Queria dar uma palavra para os líderes aqui. Nem sempre um líder vai conseguir ser democrático. Sabe por quê? Porque na hora de assumir o ônus não tem democracia, eles vão jogar para você. Então, se é você que vai assumir o ônus, você dá a última palavra, ou pelo menos a penúltima, porque a última é de Deus. Os pais de família, né? Dá para fazer tudo que a família quer? Não dá, não vai dar, porque no final quem assume o ônus é você. Então, se é você quem vai assumir o ônus, você precisa ter a responsabilidade diante de Deus de tomar as decisões. Então Davi vai buscar o Senhor, o outro vai achar culpado. Vamos apedrejar Davi, vamos tacar pedra em Davi. Ele é o líder. Os soldados estavam sofrendo pelas perdas, e eles querem apedrejar Davi como se Davi não estivesse sofrendo. Irmão, se eles estão sofrendo pelas perdas, Davi está sofrendo pela perda e pela responsabilidade de liderar no momento de perda. Coisa louca, irmãos. As pessoas são injustas. São injustas. Você sabe o que eu já ouvi? As pessoas criticando coisas das quais eu não consigo fazer e que mais gostaria de fazer. O pastor acaba o culto agora, ele antigamente ficava lá conversando com as pessoas. Você está reclamando do que eu mais gostaria de fazer. Só que você tem pessoas para atender, pessoas que estão sofrendo, que estão angustiadas, que tiveram uma cidade queimada. Então não taque pedra em Davi, porque Davi está sofrendo tanto quanto você. Irmão, pandemia. Quem aqui recebeu um vídeo feito por mim no hospital enquanto eu estava internado? Quem? Aquele vídeo ali eu fui obrigado a fazer. Porque alguém dizia assim, a igreja toda sofrendo, e ninguém tem ideia de como está, e as notícias não eram bastante para quem ouvia, parecia que tinha sempre alguma coisa por trás, que não contaram tudo. Então assim, você com a voz embargada, com a alma triste, angustiado, sofrendo por perdas, por baixa no exército, você tem que dar uma palavra ainda, porque alguém quer apedrejar o Davi. Davi está sofrendo, sabe por quê? Ziclag também era a cidade de Davi. As mulheres de Davi também foram levadas. A família de Davi também está vivendo tudo. E Davi, além de sofrer por isso, sofre porque lidera esse grupo nesse momento de perdas, nesse momento de cidade queimada, nesse momento de pessoas sendo levadas cativas. Davi estava sofrendo pelas perdas e pela responsabilidade de liderar. Irmão, escute, em momentos de perdas, é regra de comportamento humano procurar alguém para apedrejar, procurar alguém para responsabilizar. Só que nós possamos fazer como Davi, não busque pessoas para apedrejar. Em tempos de perdas, busque o Senhor, e Deus vai te dar uma direção. 3.2, nossa hora já foi. 3.2, o grande líder é fortalecido em Deus. Como líder daquela operação, Davi não podia esmorecer. Então ele tomou o éfode de Abiatar e buscou orientação de Deus sobre o que deveria fazer naquela hora. Deus disse, persegue-a. Exatamente. Essa é a diferença entre líderes. Uns buscam culpados, outros buscam o Senhor. Davi buscou o Senhor. Ele queria saber se o seu exército, ele e seu exército deveriam perseguir os amalequitas. Por mais óbvio que seja, ele não deixou de buscar a direção de Deus. Por mais óbvio que aquela resposta fosse, ele ainda assim consultou o Senhor antes de sair. 4. Davi, um líder que sai ao encalço de seus inimigos. Os nomes de Davi decidem segui-lo. A Bíblia diz que 200 homens, escute, vamos aqui voltar só um pouquinho para a gente poder contextualizar.
Davi estava lá, chorou, os homens choraram, acabou o choro, Davi foi buscar o Senhor e os caras estão com pedra na mão, dizendo: ele é o líder. Por que ele não viu isso? Por que ele não entendeu isso? Por que a gente não chegou antes? Por que não fez tal coisa? Por que não fez antes? Por que não... Tem sempre um monte de porquê, mas ninguém fez nada, né? Então diz a Bíblia que Davi busca o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor vai me dar essa tropa nas minhas mãos? Em outra versão diz: o Senhor vai me dar esse bando nas minhas mãos? O Senhor disse: vai, Davi, porque tudo que levaram você vai trazer de volta. Diz a Bíblia que Davi anima os 600 homens. Quem são os 600? Os caras que queriam apedrejá-lo. Davi não apenas convenceu a largar a pedra, mas como animou os caras, dizendo: olha, acabei de falar com Deus, Deus disse para a gente ir, Deus disse que vai dar tudo de volta, porque Ele é o Deus de restituição. Os caras acreditaram e eles saíram. Só que diz a Bíblia que no meio do caminho 200 homens desistiram, porque não tinham forças para continuar. 200 homens, eram 600, no meio do caminho, porque não tinham mais forças para continuar, 200 homens pararam, e Davi continuou, seguiu com 400. 4.1, o grande líder reconhece os ajudadores enviados por Deus. Davi pede a um egípcio encontrado doente pelo caminho para guiá-los até os amalequitas. O homem leva Davi e todo o seu exército até onde os amalequitas estão. Ao chegarem ao lugar indicado, eles veem os inimigos espalhados pela terra, festejando pelos despojos que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Olha a diferença, irmãos. Davi tem 600 homens para sair. Esse é o grupamento que Davi tem no seu comando. No meio do caminho, 200 não aguentam mais e param. Ele continua com 400. Os 200 não foram abandonados, eles desistiram. Há uma diferença entre abandono e desistência. Tem gente que não foi abandonada, ele desistiu. E quem desistiu, por mais que você tente ajudar, chega uma hora que você tem que respeitar a decisão da pessoa. Você tenta ajudar, diz: vamos lá, irmão, vai dar, diz: não tem mais força, desisti. É diferente. Mas diz a Bíblia que no meio do caminho, Davi encontra um dos amalequitas, que feriu-se, e os amalequitas largaram para trás. Há uma diferença aí muito grande. Lá no mundo você vale enquanto você pode, enquanto você tem, enquanto você ajuda, enquanto você pode estender a mão, enquanto você tem saúde. O cara feriu, larga esse cara para trás. E aí Davi encontra, e como um líder, ele tem a percepção de um ajudador. A turma deve dizer assim: aí Davi, é um deles, ó, vamos pisar na garganta, enfia a espada na goela dele. Davi disse: não, dá comida, dá uva, passas, alimente ele. Davi, você vai fortalecer o inimigo? Disse: não, isso aí é o cara que Deus vai usar para levar a gente. Ele vai entregar. Numa linguagem mais moderna, ele vai dar a todo mundo. Ele vai dar os inimigos. Então não mata o cara não, pelo amor de Deus. Aí alimenta o camarada fica de pé. Davi disse: e aí, vamos lá? Me leva aonde levaram nossas mulheres e os nossos filhos. E diz a Bíblia que numa linguagem bem atual, ele deu tudo. Ele disse: vamos que eu vou mostrar o caminho. Eu sei exatamente para onde eles foram. Um líder, ele tem que reconhecer pessoas que Deus levanta como ajudadores. São pessoas que Deus usou para te ajudar, meu irmão. E diz a Bíblia que eles foram. E quando chegou lá, meu irmão, estava tendo uma festa dos amalequitas, celebrando a vitória sobre Ziclag. Música, dança e comida. Dança com quem? Com as mulheres e com os filhos que foram levados. Davi olhou aquilo tudo e disse: vai acabar essa festa agora mesmo. Só que essa guerra não foi de graça não, viu, irmãos? A gente ouve na igreja que Deus dá vitória, dá mesmo, mas você guerreia. Tem gente que o versículo preferido é parar e estar quieto e vede o grande livramento do Senhor. Ah, irmão, só conhece esse? E o esforça de ter bom ânimo. Eu levanto e vai. Eles brigaram muito aquele dia com 400. Foi uma guerra travada. Mas sabe o que acontece? Deus honra quando você briga, quando você guerreia. Eles voltaram para Ziclag trazendo todo mundo de volta.
as mulheres, as crianças. A festa dos amalequitas foram interrompida com a chegada de Davi e os seus soldados. Escuta, pode ser que o diabo esteja fazendo festa com algumas coisas agora mesmo, mas a festa do diabo está com prazo de validade vencendo. Ele não vai fazer festa com os nossos, porque nós estamos como Davi, nessa manhã de domingo, buscando direção de Deus para a gente se levantar, e Deus vai restituir tudo que os amalequitas levaram, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Terminando, 4.2, o grande líder folga com a justiça. Na guerra, Davi não apenas recupera as mulheres e crianças, como ainda resgata os despojos tomados pelo exército inimigo. O futuro rei de Israel era um líder benigno. Ele e seu exército voltam a Ziclag com tantos despojos, que além da parte resgatada de cada um, o restante foi repartido com os anciãos, seus amigos e com muitas cidades de Judá. Irmão, a vitória foi muito grande, hein? Agora, sabe por que a vitória foi muito grande? Por dois motivos. Ele não ficou chorando a vida inteira e ele pediu direção de Deus. Para de chorar e pede uma direção para o Senhor. E quem sabe Deus já esteja dando a direção. Você não está vendo porque continua chorando. Irmão, esse negócio, Ju não está aqui não, né? Eu posso falar, mas... Ju, antigamente, eu já contei isso aqui. Toda criança tem isso, né? Eu, por exemplo, tinha um sobrinho, quando ele ficava contrariado, ele dizia que estava com a cabeça na parede. Aí minha irmã vinha correndo e botava a mão. Você não para de botar a mão, Ele vai dar uma cabeçada só, ele vai ver que aquele negócio é duro que dói. E nunca mais vai. Nunca mais ele vai dar com a cabeça na parede. Tinha um outro membro da minha família, a gente tem que falar em parábola, porque tudo é gravado. Tinha um outro membro da minha família que dava ataque. Aí levou no médico, fez todos os exames. O médico falou assim, tem um remédio para a senhora. Para ele, na verdade. Quando a senhora estiver indo para casa, a senhora escolhe uma... Antigamente tinha muito cerca viva, né? A senhora pega uma vara e leva. Quando ele começar a dar streamlick, regaça na vara. Você acha que ele deu streamlick mais uma vez, irmão? Nunca mais deu streamlick. Nunca mais deu streamlick. Não dá, irmão. A Ju antigamente, contrariava ela, começava a chorar, mas não saía uma lágrima. Ela era pequenininha, não saía uma lágrima. Aí nós tínhamos no corredor da nossa casa um espelho, no corredor da casa, do banheiro para o quarto. Aí um dia nós pegamos Ju chorando na frente do espelho, vendo o melhor ângulo. Tem gente assim, começa a se admirar chorando. É engraçado, né, irmãos? Mas aí talvez aí esteja o resultado, porque que muitas pessoas ainda não tiveram vitória. Estão escolhendo o melhor ângulo para chorar, com pena de si mesmo. Deus está dizendo, Davi, eu vou dar esse povo todo na tua mão de volta. Coisas foram roubadas de você, Davi, mas levanta disso aí, porque eu sou o Deus de restituição. Eu vou te restituir. Só não quero você com pena de si mesmo na frente do espelho. Tem gente que manda foto dele pelo WhatsApp com o olho inchado. Quem já recebeu uma foto assim? Ai meu Deus, não tem coisa pior, irmão. Tem coisa pior. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem, o pastor contando que depois do culto a irmã foi para casa e botou uma rede social dessa aí que eu esqueci o nome. No Instagram. Instagram não. Facebook, Instagram, um troço desse. Aí botou assim, Senhor, eu estou com tanta luta, fala com a tua serva. Aí o pastor, quando olhou aqui, falou assim, minha serva, ele respondeu, eis que não tenho o Instagram. Era para Deus que ela estava mandando isso? Ou era para as pessoas? Então eu choro, aí mandam uma foto minha, com o rosto inchado de chorar. Como é que eu estou? Isso não muda nada na vida da gente, irmãos. Deus não quer ter pena de você, Davi. Deus quer ter orgulho de você. Vamos ficar de pé, vamos? No nome de Jesus, para a conclusão. Lê a conclusão aí, por favor. A liderança de Davi é um grande destaque na história sagrada. Não obstante ter cometido 2 graves pecados, Davi soube quebrantar-se diante do Senhor, ficando conhecido na história de Israel como homem segundo o coração de Deus. Amém, gente? Amém.
Aqui, eu lutei muito para não fazer nada me comportei durante toda a aula, mas agora você vai olhar para alguém do lado e vai falar assim: engole o choro. Eita glória! Engole o choro, irmão. Você não é vítima, não, você é filho de Deus. Em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Vamos aplaudir bem forte o exército do Senhor. Aplauda. Glória a Deus.